Olá pessoal, vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a estar se inscrevendo no meu canal. Hoje estou gravando aqui em poucos minutos a lição de número 12, que tem por tema a nuvem de glória, lição de número 12. Vai ser um vídeo curto, dado ao tempo, à correria, mas a partir de semana que vem eu vou estar gravando as aulas no quadro como eu faço normalmente. Você que ainda não se inscreveu, você pode estar aí nesse momento se inscrevendo no meu canal, tá ok? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos falar um pouco sobre a nuvem de glória. Quando lemos Êxodo, capítulo de número 33, Êxodo capítulo de número 33, depois os irmãos acrescentam isto aí à sua revista. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 7. Nesse capítulo, nós temos aqui uma preciosidade. Está escrito assim: E Moisés trasladou a tenda para fora do acampamento, longe dele, e a chamou tenda da congregação, ou tenda da revelação. E todo aquele que por alguma razão buscasse ao Senhor Yahvé, saía a tenda da congregação que estava fora do acampamento. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava e se colocava cada um à porta da sua tenda. E todos olhavam para Moisés pelas costas até que entrava na tenda. Então nós temos aqui um detalhe muito importante. Olha a mensagem que o texto nos traz. Quando Moisés saía para fora do acampamento para a tenda, o povo se levantava. Olha que detalhe. O povo se levantava e se colocava cada um à porta da sua tenda. Os moradores de Israel, os judeus nos dias de Moisés, quando Moisés se levantava para ir à tenda da revelação, cada um se colocava à sua porta. Isso é um detalhe muito importante. E todos olhavam para Moisés. Vamos ver alguns detalhes antes de entrarmos aqui para a nuvem. Primeiro ponto que aprendemos aqui é que o povo está de olho na liderança. O povo está observando a liderança que possui. Se o líder é um líder que ora, o povo ora. Se o líder é um líder que dá exemplo, o povo respeita esse líder. Observe o texto. E se colocava cada um à porta da sua tenda, e todos olhavam para Moisés pelas costas, até que entrava na tenda. Então havia uma tenda, aqui ó, não sei se dá para os irmãos verem bem aí. Aqui está a tenda, aqui está a tenda, e aqui está o povo, ó. O povo ficava olhando para Moisés, cada um na sua tenda, a sua porta, pelas costas. E significava que o povo estava de olho na liderança. Quais seriam as atitudes da liderança? Então aqui
nós vemos um detalhe muito importante. E Moisés entrava na tenda, porque olha o texto, e todos olhavam para Moisés pelas costas, até que entrava na tenda. Então esse é um detalhe interessante. Porque na tenda não havia intermediários. Era Moisés e Deus. Isso é um detalhe muito importante. Havia uma comunicação direta com Deus aqui. Havia uma comunicação face a face. Olha que detalhe importante. Quando Moisés entrava na tenda, algo acontecia e o povo estava de olho. O que é que acontecia? Versículo 9 do capítulo 33 de Êxodo. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta da tenda. E o Senhor Yahvé falava com Moisés. Então olha que detalhe. Moisés entrava e uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta. Ou seja, Deus descia e falava com Moisés. E Moisés estava dentro da tenda. E o povo estava de olho. O povo sabe se o líder tem a nuvem na sua vida. O povo sabe se o líder tem a presença de Deus na sua vida. Se o líder tem a presença do Espírito Santo na sua vida. E o povo via, o povo estava de olho. Moisés entrava na tenda. E quando Moisés entrava, uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta da tenda. E olha o detalhe do versículo 10. E todo o povo via quando a nuvem, coluna de nuvem, estava à porta da tenda. Portanto, cada um se ajoelhava e adorava a Deus, e adorava a entrada da sua respectiva tenda. Olha que detalhe interessante. Esta tenda que estava fora do acampamento, né? Moisés com intimidade profunda, a nuvem cobria esse lugar. Moisés não podia ver Deus face a face, porque senão ele morreria, tá? Senão ele morreria. Falar face a face não significa que Moisés via Deus face a face. Então isso está fora de cogitação. Então o que temos aqui? Moisés entra na tenda, a nuvem desce, a coluna de nuvem desce, o povo vê e o povo se prostra. Quer dizer, se o líder está na presença de Deus e o povo vê que ele tem nuvem, então o povo se prostra. Se o povo tem um líder que ora, o povo também ora, porque o povo segue o seu líder. Olha que detalhe. Então o que temos aqui? Temos algo muito especial. Temos algo muito importante. Por quê? Porque aqui, lembrando que nós estamos na lei. Aqui é o período que Deus revela a lei. Esse é um detalhe importante. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver Deus revelando a lei. Esse é um detalhe importante. Então, a nuvem descia e o povo estava de olho. O povo sabia se o seu líder tinha a presença de Deus ou se não tinha. Hoje, muitos líderes já não têm mais a presença. Muitos líderes já não têm mais a presença de Deus. E o povo sabe quando o seu líder não ora. O povo sabe quando o seu líder não paga o preço. O povo está de olho. Não tem como esconder.
Olha que detalhe, hein? Vamos mais adiante. Quando lemos esta passagem, nós logo nos conectamos com as páginas do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, né? No capítulo 17 diz assim, de Mateus: E transfigurou-se Jesus diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, o que temos aqui? Jesus chama Pedro, Tiago e João, né? E Jesus os conduz de forma particular em um alto monte, como está aqui no capítulo 17 de Mateus. E nesse monte aparece Moisés e aparece Elias. Aparece Moisés e Elias falando com ele. Com ele quem? Com Jesus. Porém, Pedro toma a palavra e ele começa a falar com Jesus: bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, esquenos no grego, esquenos, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então olha que detalhe, aqui ó, quando Jesus sobe ao monte e leva Pedro, Tiago e João, Pedro, tomando a palavra, deseja: vamos fazer aqui 3 tabernáculos, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E o texto diz, de forma bem clara, que uma nuvem, olha que detalhe interessante, o texto diz que uma nuvem, no versículo 5, que uma nuvem os cobriu, tá? Que é Jesus, Moisés e Elias. Uma nuvem os cobriu. Uma nuvem os cobriu. Jesus, Moisés e Elias. E olha que detalhe. Jesus está conversando com Moisés e com Elias. Uma nuvem os cobre. Quando esta nuvem os cobre, algo acontece. Uma voz sai daqui, Uma voz sai daqui. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então os irmãos percebem a presença da nuvem? Ela é símbolo da presença de Deus. Ela é símbolo da presença de Deus. O interessante é que Jesus transfigurou-se. Aqui é uma revelação de quem é Cristo, tá? Aqui é uma revelação tremenda, como no nosso assunto sobre o campo da divindade, mas deixando aqui essa pincelada, o detalhe importante, a nuvem. Olha o símbolo da presença de Deus. Por isso que depois João vai dizer: vimos a sua glória. Vimos a sua glória. E olha o Pai testificando do Filho: Este é o meu Filho amado. Escutai-o. E aqui Moisés, e aqui Pedro queria construir esta cabana, queria construir 3 tendas. Olha que detalhe. Nos dias de Moisés tinha que entrar na tenda. E nos dias de Jesus estava revelando a graça. Você não precisa de uma tenda. Por quê? Porque vocês vão ser a habitação do Espírito Santo. Então esse é um detalhe. Então a nuvem, símbolo da presença de Deus. Um outro ponto também com relação à nuvem
é quando Moisés recebe a lei, que está aqui, em Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 1, do 15 ao 18, quando Moisés recebe a lei. Moisés é coberto pela nuvem. Quando a nuvem cobre Moisés, naquela densa nuvem, porque Moisés não podia ver a glória de Deus e permanecer vivo, então a nuvem sempre o cobriu. Era o símbolo da presença de Deus. Símbolo da presença de Deus. É por isso que Deus sempre se manifestou dessa forma a Moisés. E quando Deus desceu com o seu trono para trazer a lei, ele veio com milhares de anjos. E ali havia uma densa nuvem. Vamos ver esse texto. Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33. Versículo de número 3. Aqui, versículo de número 1. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor Jeová, ou Yahvé, veio do Sinai e resplandeceu diante deles no horizonte de Seir. Resplandeceu a sua luz desde o monte Parã, e com ele estavam dezenas de milhares de santos. À sua direita havia uma lei flamejante para eles. Então olha que detalhe. Só que é um detalhe. Moisés fica coberto. A nuvem cobre Moisés. Moisés não podia ver a glória de Deus. Então Moisés sempre estava envolvido com a nuvem. A nuvem tem alguns significados importantíssimos. Então, quando o trono de Deus desceu, e que para eles havia uma lei, sempre lembrando, a nuvem protegia Moisés. Moisés não podia ver a glória de Deus. Isso é um detalhe importantíssimo. Outro detalhe também, que está aqui na revista, é que a nuvem, ela também vinha sobre o propiciatório. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós falamos sobre a nuvem de Deus nos montes no deserto, quando Moisés sobe ao monte, Êxodo capítulo 24, e recebe os mandamentos, dando o detalhe de Deuteronômio capítulo 33. E também falamos ali na questão de Jesus no Monte da Transfiguração. Também temos um detalhe, a nuvem, os irmãos vão ver aqui na revista, ela também se manifestava aqui no propiciatório, na tampa, aqui na tampa da arca, na tampa da arca. É por isso que quando vemos aqui em Êxodo, capítulo de número 40, nós vamos poder ver um detalhe aqui. Êxodo capítulo de número 40. Aqui, versículo de número 34, diz assim, então a nuvem cobriu a tenda do testemunho, e a glória do Senhor Yahvé encheu o tabernáculo. Olha que detalhe importantíssimo. Nesse dia Moisés está acostumado a entrar na nuvem, Moisés está acostumado a entrar na nuvem. Lembrando que lá no Sinai. Só que aqui
nesse contexto, ele não pôde entrar. Vamos ver? Versículo 35. E Moisés não podia entrar no Santíssimo, porque a nuvem repousava sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, a glória do Senhor. Moisés não pôde entrar aqui no Santíssimo, porque a nuvem que se manifestava aqui, enchia o tabernáculo. Enchia o tabernáculo. Isso mostra também o mover do Espírito. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. E se a nuvem não se levantasse, eles não caminhavam até o dia em que a nuvem se levantava. Então temos aqui esses detalhes. A nuvem era muito importante. A nuvem era muito importante. A nuvem era muito importante. Por quê? Porque além dela representar a presença de Deus, ela também era um tipo perfeito da direção do Espírito Santo. Então a nuvem, ela não era uma nuvem estática, como está aqui na revista. Ou seja, Deus não é inerte, Deus não é estático. Ele é o ser que gera vida em abundância. Ele se move sobre a terra, como está aqui na revista, e cuida do universo, cuida das pessoas. Ele é um Deus pessoal. Olha que detalhe interessante, hein? Ele é um Deus pessoal. E o comentarista diz assim: não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe a sua vontade. Então essa nuvem, ela sempre se move. Como tipo do Espírito Santo, ela sempre está agindo. Agora, um detalhe aqui. Podemos aplicar para a nossa vida. Podemos aplicar aqui para a nossa vida. E se a nuvem não se levantasse, eles não caminhavam. Sabe por que as pessoas estão sofrendo hoje? Porque muitas das vezes a nuvem não se levantou, não se moveu. E as pessoas estão se movendo independentemente da nuvem. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão deixando de ser guiadas pelo Espírito de Deus. As pessoas estão agindo da forma que querem, do jeito que querem. Quando Deus, através de Moisés, queria libertar o povo de Israel, e eles estavam diante do mar, diante do deserto e atrás Faraó, a Bíblia diz que aquela nuvem foi para trás do povo. E a nuvem que era bênção para o povo de Israel atrasou, atrapalhou, deu problema lá para os egípcios, para os inimigos de Israel. E Deus assim deu livramento, abrindo aquele grande mar para Israel. O que eu quero dizer para você? Se a nuvem estiver contigo, se a nuvem, isto é, o Espírito Santo, se a presença de Deus, se o Pai, o Filho, o Espírito Santo estiver contigo, falando aqui da Santíssima Trindade, estiver contigo, você pode ter certeza que você não vai perder essa batalha nessa jornada que você está vivendo. Você não vai sair derrotado dessa batalha. Então, é uma indicação, aqui é uma indicação da obra e do mover do Espírito. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Então, com tudo que nós falamos aqui, nós podemos extrair verdades espirituais, tá ok? Então fica aí esse pequeno comentário e pequeno princípio. Deus te abençoe. Até a próxima.